noite, sejam todos muito bem-vindos ao vídeo especial de sábado da IBN. Neste vídeo trago algo um tanto diferente. Preste atenção, as igrejas estão cheias de pessoas, mas a questão é, todas elas são seguidoras de Cristo? Nesse meio existem aqueles que são antigos na fé e outros que acabaram de chegar, portanto são novos. Mas o ponto em destaque é como deve ser o comportamento do cristão neste mundo de trevas. Jesus disse aos discípulos e por conseguinte a nós também: vós sois a luz do mundo. Quem tem Jesus em sua vida deve permitir a sua luz brilhar neste mundo de escuridão espiritual. Pensando sobre o tema, preparei um pequeno teste para todos. Por isso eu disse no princípio que o vídeo era um tanto diferente, pois trata-se de um teste. Bem, sem mais demora, vamos ao vídeo de hoje. Vamos lá? Acompanhe comigo Gálatas capítulo 2, versículo 20, porque trata-se de um versículo-chave para começarmos esse vídeo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Veja, enquanto o cristão está de passagem por este mundo, a palavra de Deus deve ser o livro mais precioso para ele, pois ela lhe dá instrução, orientação e conselho. Além disso, ela também destaca como deve ser o comportamento e postura, com vistas a determinar e formar o caráter de cada cristão. Em todo tempo e em qualquer situação, ela está presente, afetando diretamente a existência do Filho do Altíssimo, inclusive normatizando a sua relação com este mundo. Lendo as Escrituras, nos deparamos com o registro de Paulo aos Filipenses, afirmando: porquanto para mim o viver é Cristo. Assim sendo, o servo de Deus jamais deve se esquecer que Cristo é a sua vida. Quem nasceu de novo foi chamado para testemunhar do poder do Evangelho, seja na esfera doméstica, seja no trabalho, seja na escola ou talvez na universidade. Em vista disso, o caráter de Cristo deve se manifestar na vida de quem o professa como Salvador e Senhor. Sendo assim, enumero alguns princípios básicos de conduta cristã que gostaria de compartilhar com aqueles que são novos convertidos e também com aqueles que andam no caminho há tempos. Rapidamente, veremos alguns desses fundamentos que encontramos na carta de Paulo aos Efésios. Gostaria que você prestasse bastante atenção. Siga comigo e veja também na sua Bíblia as referências que vou colocar para cada princípio que for mostrando para você. Bem, vamos lá. Número 1. O cristão não deve viver como vivia antes de conhecer a Cristo. Efésios capítulo 4, versículos 17 a 22. Número 2. O cristão precisa vestir-se do novo homem, o qual é criado segundo Deus em justiça e retidão. Efésios capítulo 4, versículos 23 a 29. Número 3. O cristão deve ser consciente de que ele é habitação do Espírito Santo. Consequentemente, ele não deve entristecê-lo por nenhuma razão e em nenhuma circunstância. Efésios capítulo 4, versículos 30 a 32. Número 4. O cristão deve viver como filho amado de Deus. Sendo filho, possui a natureza do Pai que está nos céus e, portanto, deve irradiar a felicidade. Efésios capítulo 5, versículo 21. Número 5. O cristão deve andar em amor, transmitindo o mesmo amor de Cristo, o qual nos amou e se entregou a si mesmo em oferta de sacrifício a Deus. Efésios capítulo 5, verso 2. Número 6. O cristão tem que andar na luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Efésios capítulo 5, versos 8 a 14.
Número 7. O cristão tem que viver de forma prudente, vivendo com propósito e dignidade, não como os ímpios e nécios, mas como sábios. Efésios capítulo 5, versículos 15 e 16. Número 8. O cristão tem a ordem de procurar conhecer a vontade de Deus e de se encher do Espírito Santo. Efésios capítulo 5, versículos 17 a 21. Número 9. O cristão, no lar ou no trabalho, deve ser o que Deus quer que ele seja. Efésios capítulo 5, versículos 22 e 25, mas também você pode ver no capítulo 6, versículos 1, 4, 5 e 9. Por fim, número 10. Para se ter esse perfil, é necessário a força que encontramos somente no Senhor. Também precisamos vestir toda a armadura de Deus para que possamos estar firmes contra as astutas ciladas de Satanás. Efésios capítulo 6, versículos 10 a 11. Estou terminando, mas deixo aqui algo para a sua reflexão. Tomei apenas algumas referências para traçar alguns pontos da vida cristã. Penso que você deveria ver novamente os destaques de 1 a 10, mas agora substitua o termo cristão pelo seu nome em cada um deles. Por fim, faça uma avaliação honesta e verifique como você está vivendo. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se Ele assim o desejar. Até lá!